Vamos acompanhar a primeira coletiva de Tite à frente do Flamengo. Antes de mais nada, um abraço aí, pro Francisco Lima, pro Jairo de Almeida Filho, que tá com a gente aqui, inclusive dando parabéns pra Disney também, e dizendo que tá aqui acompanhando também como é que vai ser essa primeira coletiva. Vai mandando sua mensagem, porque a gente começa a debater o Tite. Enquanto ele não entra pra falar ao vivo, a gente fala um pouquinho a respeito de desafios, porque eu acho que essa é a palavra. Quando a gente vê um Flamengo desse, com esse time, com já esse histórico recente, que traz sucesso, mas acompanhado, não posso usar a palavra fracasso, mas também decepção, talvez seria a palavra mais frequente aí nos últimos meses de Flamengo. Léo Bertozzi, qual que é o maior desafio quando você olha de fora, que talvez seja um pouco mais tranquilo olhar de fora essa situação de Tite à frente do Flamengo? Eu acho que são dois desafios. O primeiro é, a curto prazo, melhorar os resultados. Vamos lembrar que o Flamengo não está matematicamente garantido na Libertadores. Então, não é que ele está entrando em campo só para ver com quem ele quer ficar, com quem ele não quer ficar. Não, ele tem que entregar os melhores resultados possíveis daqui até o final do ano. E aí, para o ano que vem, ele tem a missão também de pensar em que elenco ele vai querer ter. Quais são as necessidades do time. O Flamengo ainda tem, na minha visão, o melhor elenco do Brasil. O banco de reservas do Flamengo seria time titular praticamente em qualquer outro time do futebol brasileiro. Então, a responsabilidade dele é muito grande, sim. E a minha curiosidade principal é como ele vai lidar com algumas peças que ele já conhece, de seleção brasileira, inclusive. Cebolinha, que ele levou para a seleção no seu melhor momento. E não conseguiu no Flamengo até hoje jogar o que sabe. Everton Ribeiro, Pedro, que ele jogou para a Copa do Mundo. O Everton não teve um ano excepcional, não é um ano em que ele foi um cara indispensável do Flamengo. O Pedro também teve até questões extracampo. Então, acho que a principal questão que eu tento ver é isso, assim, como é que esses jogadores em especial vão responder e outros com que ele trabalhou, mas com que o feeling não foi excepcional. Gabigol, o principal deles. Né? O Gabigol também não teve seu melhor ano no Flamengo, talvez até o pior. Né? Então, ele tem a missão de recuperar esses caras. É tanta coisa, né? Porque quando a gente fala de Flamengo, a gente está falando de atletas excelentes que já provaram o seu talento, o seu valor e tudo mais, mas um ambiente que, olha, faz com que tudo seja mais... O que parecia que seria fácil, parece que é muito mais difícil do que parece. Que frase! Meu Deus, que frase! Ficou meio confuso, mas deu para entender. Muito bom. Eu acho que o Tite tem uma vantagem, né? Ele chega, até pela situação do Flamengo nessa temporada, Vitor Pereira, Sampaoli, ele chega quase como uma unanimidade. Mesmo que seja uma unanimidade frágil, acho que mais entre a torcida, acho que tem muito torcedor rubro-negro que desconfia do Tite. Tá apoiando, mas se a coisa começar a não andar, não vai demorar muito para virar a chavinha da crítica. De qualquer maneira, ele tem um ambiente muito favorável. Parece que o elenco estava querendo um treinador como ele, que é mais apaziguador, né? É um treinador que sabe ser um bom mediador dentro de um vestiário. E um treinador de qualidade também, então não é só um paizão, ele é um ótimo técnico, então tem conteúdo técnico, tático ali para aplicar em campo, isso pode dar retorno. E a própria diretoria parece ter chegado num certo consenso em relação a esse nome. Então, nisso ele vai ganhar um pouco de bagagem ali para ficar tocando esse trabalho, pelo menos por esse ano, e até para fazer esse trabalho de definição do elenco do Flamengo para os próximos anos, né? Daí não é só para o ano que vem. Então, quem fica, quem vai, quem chega, e isso é uma parte também... Isso é uma parte que eu até acho que o Tite, por exemplo, no Corinthians, quando ele teve que fazer esse trabalho de ajudar a indicar jogadores no mercado, ele não foi tão bem. Tanto que o Flamengo foi buscar um analista lá do Palmeiras para ajudar nisso, e isso pode ajudar agora nesse processo. Olha quem chegou lá, hein? Agora sim, chegou já lá, já está se posicionando, vai começar a primeira coletiva. Olha, tá do lado do Landim ali, a gente já vê imagens do Landim e do Tite posicionados. Vamos ouvir um pouquinho o Landim falando, porque o Landim está introduzindo aí, tá dando as boas-vindas basicamente para o novo técnico que é o Tite. Vamos ouvir um pouquinho do Landim. Grande equipe, né? Equipe com a qual eu tive a honra e a felicidade de conhecer trabalhando em 2019 na Copa América, e ele sabe aqui que sempre foi uma vontade, um sonho da gente poder realizar de novo e estar junto, trabalhando lado a lado para buscar novas conquistas, né? Assim, eu acho que o convívio que a gente teve naquele período foi um convívio relativamente curto, foi um período curto, mas foi muito intenso e eu diria que muito marcante para mim. E eu passei ali momentos que eu
eu nunca mais esqueci e agradeço a ele, a equipe, pela forma com que eu fui recebido e por aquele trabalho que a gente fez junto. Bom, falar da qualidade do Tite, eu acho que é perder tempo, né? Todo mundo aqui conhece o trabalho que ele fez, o quanto ele foi vencedor. Eu acho que tem um DNA, a cara do Flamengo. E eu acho que as expectativas que a gente tem de trabalho são as melhores possíveis, e eu fico assim ainda mais feliz de ver que no contato que eu tenho com a equipe desde que chegou aqui, o sorriso nos olhos, assim, a vontade que todos têm de abraçar, vamos dizer assim, esse trabalho, né? Agradecer também ao Tite por ter me ouvido e entendido que para esse trabalho era importante a chegada dele ao Flamengo um pouco antes do início do próximo ano, que fazia parte, vamos dizer assim, do planejamento do próximo ano, a gente conseguir, vamos dizer assim, buscar os objetivos desse ano, que são importantes para a temporada do ano que vem, e também para ter um maior conhecimento daquilo que precisará ser feito em termos de planejamento para a gente buscar melhorar ainda mais no ano de 2024. Bom, é isso, pessoal. E, no mais, agradecer, volto a dizer, não só ele, mas toda a equipe que veio e falar, assim, da nossa realmente enorme felicidade de poder estar contando com ele aqui como treinador do Flamengo. É isso. Obrigado. Presidente. Marcos Braz. Boa tarde a todos. Eu estava comentando, eu estava pensando o que eu queria falar. E assim, acho que tem para ser bem curto. Quando você contrata um técnico do tamanho dele, você não precisa nem dar a explicação, nem fazer, teoricamente, a apresentação. E o Tite é isso. 2 ciclos de Copa do Mundo, campeão do mundo, campeão brasileiro, campeão de todos dos torneios e competições que o Flamengo almeja a ser campeão no ano que vem, a retomar esse caminho. Obrigado, Tite. E eu não posso deixar de fazer um agradecimento aqui ao Gilmar Veloz, ao Gilmar Filho, que foram incansáveis nesse processo. A gente sabe o que vocês fizeram, o que vocês produziram. Muito obrigado a vocês dois. Obrigada, Marcos Braz. Bruno Spindel. Bom, faço as palavras do Marcos e do presidente e agradecer mais uma vez ao Tite por estar conosco, aceitar o desafio, ao Gilmar pai e filho, e que já é um prazer muito grande estar ao lado do Tite, todo dia trabalhando aqui, um ambiente de muito trabalho duro, mas prazeroso, e dar muito boa sorte, muito boas-vindas a ele. Tenho certeza que ele vai trazer muito sucesso para o Flamengo à frente do clube. Obrigada, Bruno Spindel. Reinaldo Belotti. Tite, seja bem-vindo ao Flamengo. É uma coisa interessante, porque seu último trabalho foi numa seleção de um país. Agora você vai cuidar do time de uma nação. Então, seja bem-vindo e que tenha muito sucesso nessa nova empreitada sua. Obrigada, Reinaldo Belotti. Tite, suas primeiras palavras agora, oficialmente, né, como novo técnico do Mengão. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado e boa tarde a todos. Por mais programação que se tenha daquilo que se deva fazer, sempre as informações, elas captam. E uma da que me capta mais é quando eu joguei contra Flamengo. E ela tinha Adílio, Andrade, Zico e depois Tita. Ainda bem que eu não peguei Zico. Zico estava recém indo para a Itália. E Lico. Fora Nunes, Edmar e outros mais. Mas essa composição
era Júnior e Leandro, e eu na Portuguesa na época, e o quanto eu corri atrás, o quanto eu passei de sufoco nessa história. Eu falei isso daí para mostrar a história, a grandeza, o quanto eu sei, da alegria que o torcedor tem em ver sua equipe, do quanto eu vou estar empenhado para transmitir também, de alguma forma, participar dessa alegria para poder transmitir a eles, da grandeza do clube e do orgulho. É um orgulho, é um desafio e uma responsabilidade muito grande. Obrigada, Tite. Agora a foto oficial com a entrega da camisa, né, do Tite. O presidente vai entregar, assim como o Marcos Braz, o Spindel e o Reinaldo Velotti, os quatro. Tomara todo mundo aí. Para o Tite, que é aquela foto oficial com o Marcelo Cortes, o Tite que volta a comandar o clube, né, depois de 7 anos, o último foi em 2016. E o Flamengo vai ser o 15º time que o Tite comanda na carreira como treinador, contando a seleção brasileira. 15º? Não? Não, eu estou perguntando porque eu também... 15º. Contando a seleção. Obrigada, Tite. Aqui terminamos a foto oficial. A primeira pergunta vai ser do sócio Lucas Zosimo. Boa tarde, Tite. Em nome aí da nação, seja bem-vindo, muito sucesso, que traga muitas glórias aí com o manto. E aí o que eu queria saber, Tite, qual foi o principal aspecto que foi treinado aí nessa sua primeira semana aí de trabalho no Flamengo? Obrigado. Boa tarde, Lucas, né? A gente primeiro, e esse tempo de vinda para cá, na data FIFA, ele permitiu um conhecimento mais de primeiro humano dos funcionários, antes diretivo, no contato que nós tivemos, dos funcionários, depois com os atletas, para poder... 3 deles ainda por via videoconferência, para mostrar da importância do trabalho todo. Na sequência, a gente faz, assim, das informações que foram feitas anteriores, no aspecto físico, mas já no implementamento das fases ofensiva, defensiva e de bola parada, a gente já implementou de uma forma bastante rápida. Ou tentando, ou continuando. Tite, Luana Trindade, da Flá TV, seja bem-vindo mais uma vez. Queria saber o seguinte, você já ganhou tudo, né? Em clubes, né? Todos os títulos possíveis. O que te motiva a dirigir novamente um clube e, principalmente, o Flamengo? Quando nós estivemos conversando, e ela teve, através do Gilmar, da possibilidade, do Marcos e do presidente, logo em seguida, no contato com eles, assim, o projeto de 2024 é a busca de uma retomada de vitórias importantes, da perspectiva de título, sim, e depois um alinhamento de datas que nós conversamos bastante a respeito, o Marcos estava falando, o presidente estava comentando, para que a gente pudesse seguir, sim, esse trabalho e ter uma possibilidade de êxito, que é o que nos move, o que me move. Boa tarde, Tite. Carlos Gil, da TV Globo, Sport TV, tudo bem? Vou até me aprofundar um pouquinho na pergunta que a Luana fez, e o presidente Landim até, de certa maneira, respondeu em parte essa pergunta. Eu gostaria de saber o que exatamente, claro, foi um pedido do Flamengo, mas o que exatamente te fez repensar o teu projeto de só trabalhar em 2024? Que argumentos foram apresentados pelo Flamengo que te seduziram? E também aproveitando para saber o que te facilita conhecer tanta gente desse elenco, porque 11 estiveram com você em algum momento na seleção brasileira. Obrigado. Boa tarde, Carlos. Eu prefiro colocar, assim, respeitando todas as colocações diferentes, um ajuste de datas. Por quê? O objetivo do Flamengo de 2024 no trabalho, e essa foi a premissa da conversa, do interesse. Da minha forma, também, de 2024. E eu lembro de uma quando nós estávamos e nós conversamos a respeito, o Brás está me olhando porque ele sabe o que eu vou falar. Ele disse assim, como é que a gente ajusta os objetivos teus profissionais com objetivos e a necessidade do Flamengo? Ele é de 2024? É. Mas como é que ele pode ser para uma necessidade que nós tenhamos agora? E aí o projeto pesou mais forte. Esse ajuste de datas, ele não é... e trazer uma situação anterior que também traz benefícios, traz risco e benefícios. Por quê? Porque o objetivo é a classificação na Libertadores, direta. Esse é o objetivo real. É o que é. A perspectiva de título que ela tem em matemática mas ela é sonho. E nós temos realidade em relação a isso. E ela tem um risco porque são 9 equipes que estão muito próximas
de classificação e de briga de Libertadores, onde um campeonato é extremamente disputado. Então, essas necessidades, o que ela trazia de benefício? Para o projeto de 2024, também conhecer todos os atletas, estar trabalhando agora, ele é importante. Então, esse ajuste, ele acabou acontecendo dentro desse projeto inicial, que eu, a respeito de situações diferentes, não considero, e sim, uma falta de, mas sim uma percepção da grandeza do Flamengo, de seus objetivos, inclusive de um benefício particular do trabalho. Oi, Tite, boa tarde, boa sorte. Ricardo Lai, Grupo Globo. Todo treinador que é apresentado aqui no Flamengo, né, sempre tem o grande desafio, pelo menos, e é questionado sobre isso, de ver Gabigol e Pedro juntos, né? O Dorival conseguiu fazer isso, mas não tinha o Bruno Henrique na época, né? Estava lesionado. Aí eu te pergunto, você nesse primeiro momento pensa num Flamengo com Gabigol, Pedro e Bruno Henrique juntos? É possível? O time fica competitivo? Possível mas competitividade? Como reforçar o meio de campo? Como jogar dessa maneira? Obrigado. Boa tarde, Lai. Parcialmente eu posso te responder. Eu conversei com o Gabi, conversei com o Pedro a respeito e falei da possibilidade de utilização dos dois. Sim. O conjunto da obra com o Bruno, ele começa a ter uma variável maior, ou de um outro atacante, do Bruno, ou do Cebolinha, do Luiz, que são jogadores mais verticais, mais agudos, ele começa a ter naquilo que uma estrutura de uma equipe ela possa balançar. Jogar bem é jogar bem na fase ofensiva. Jogar bem é jogar bem na fase defensiva. Jogar bem é jogar bem nas bolas paradas. Quando alguma coisa dessas não funcionar bem, a redundância, né? Tu está mais longe da vitória. Tite, aqui, boa tarde. Rafael Marques, da ESPN. Você falou já sobre a questão em cima do discurso do presidente Rodolfo Landim, e já algumas vezes, nesse pouco tempo de coletivo, você falou sobre 2024. Então, a pergunta tem a ver com essa projeção. São 6 contratos, aliás, 5, né, que terminam agora, e o Gabigol que não termina agora, mas já está havendo uma conversa, algum entendimento, para poder antecipar uma negociação futura de um contrato que vai até o final do ano que vem. Você está participando diretamente disso? Você pediu alguns jogadores? E aqueles que têm os contratos terminando agora, mas que não tiveram uma performance muito satisfatória tecnicamente esse ano, como o caso de Rodrigo Caio, Davi Luiz e até o próprio Felipe Luiz, que muitas vezes ficou fora. Você está participando dessas decisões para o ano que vem? Rafael, o técnico é uma figura importante na engrenagem do clube, mas acima, numa hierarquia, está a sua direção, que ela já tem um comando e uma diretriz. Eu fui perguntado se, eu acho que foi pela Flá TV, se algum atleta tinha entrado em contato comigo. Nenhum atleta entrou em contato comigo, porque há um respeito à hierarquia. Ninguém chega em contato comigo se não passa pelo Gilmar Velasquez, pelo Gil. Por quê? Porque existe um respeito a uma história toda. Então, há um encaminhamento, porém, são 12 jogos decisivos que todos são importantes para que a gente alcance o objetivo da classificação. Tudo bem, Tite? Aqui, Aline Nastari, TNT Esportes. Aqui. Tudo bem? Você falou brevemente sobre Gabigol, sobre Bruno Henrique. Conhecendo você, conhecendo o seu trabalho, a gente sabe que toda essa relação com o Gabigol é muito mais do outro lado de tudo que foi falado do que do seu lado. Mas acho que gerou uma grande expectativa do torcedor esse encontro. Você falou que já teve uma conversa, ele acabou ficando fora da lista da Copa. Não sei se para o jogador teve alguma mágoa. Nessa conversa de vocês entraram no tema? Aline, eu conversei com ele, sim. Interessante que a conversa em casa com a minha família, com a minha filha, mais especificamente, ela falou assim, a gente sempre viu as situações que elas são externas, que ela é do espetáculo. Agora tu vai ver eles atrás do pano, no bastidor. Então nós conversamos, sim. Coloquei a eles que eles concorreram a ir para a Copa. Vou te colocar. E até vou falar só nessa, para ser papo reto. Eu falei papo reto, sem filtro. Mas não concorreram com as mesmas características, porque são características diferentes. Um disputava com o pivô, outro com o jogador de movimentação. Inclusive, por isso, eles podem atuar junto. Eu volto a dizer, do ponto de equilíbrio que a equipe possa ter. Mas tranquilo em relação a isso.
Boa tarde, Tite. Patrícia Lopes, BIM Esportes. Prazer te ver. Tite, o Flamengo esse ano, né, em ano de 2023, não conseguiu conquistar nenhum título. Você entra agora nesse trabalho, né, seu contrato é até 2024. E eu queria saber, assim, pensando de uma forma bem objetiva, né, o Flamengo, o que você quer conquistar com o Flamengo? A sua prioridade, brasileiro, Copas, para deixar seu nome na história do Flamengo? Patrícia, inicialmente nós tínhamos a ideia de ser um contrato mais longo, porque eu acredito numa vigência de um trabalho a médio e longo prazo. Todos os trabalhos, as conquistas, eu me orgulho delas, elas sempre tiveram um início, meio e fim. E aí ela tem uma marca importante. Aí a gente consegue implementar. Mas eu sei também que a realidade do futebol brasileiro, ela, por vezes, não te permite, mas permite a eles aquilo que é o tempo da própria direção. Não é um tempo superior a esse. Então, a coerência nesse aspecto daquilo que a gente ajustou. O objetivo principal é a classificação para a Libertadores já, direto. Tite, aqui, Tati, da Band. Você falou sobre um ajuste de datas, enfim, pensando em 2024. Eu queria que você falasse o que te chamou a atenção no projeto do Flamengo, já que os próprios dirigentes aí disseram, é o Tite, tem sempre vários clubes que estão de olho em você. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o projeto do Flamengo. O que te interessou, o que te chamou mais atenção para você tomar essa decisão? 4 anos de clube, a estabilidade com que ele comanda o Ninho. O grupo que estabelece, que joga as claras, joga limpo, joga claro, as situações que elas são benéficas ou prejudiciais, as pressões que tem. Né? Por exemplo, isso. Mas coloca isso. Eu não queria vir agora, porque há um tempo melhor. Início de ano. Mas, sim, uma necessidade do clube, sim. E daqui a pouco a experiência que eu tive anterior, de fazer todos os trabalhos rápidos, porque era a característica do trabalho anterior, talvez possa permitir, talvez, melhor agora e acelerar todo esse processo. Tudo isso, esse conjunto da obra, um desafio profissional, um estado onde nunca trabalhei, eu estou olhando aqui... E tem muitas pessoas, algumas com que eu tive contato e outras que não, e que é diferente, é um estado novo, também é desafiador nesse aspecto. Tem um conjunto muito grande. Tite, boa tarde. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Nesse elenco do Flamengo tem alguns jogadores com quem você já trabalhou, dentre eles o Everton Cebolinha, um jogador que para muita gente viveu um último grande momento com você na seleção naquela Copa América de 2019, e depois, para muita gente, ele não conseguiu repetir aquele nível de futebol. Hoje, desde o começo da temporada, melhor dizendo, na maioria das vezes é um atleta que fica mais no banco que entre os titulares e que nem sempre consegue corresponder ao que se espera, pelo menos é a crítica de fora para dentro. Queria que você falasse um pouco sobre ele, sobre a sua expectativa de recuperar esse jogador e dar mais uma oportunidade para o Flamengo, tendo um atleta que, com você na seleção, conseguiu se destacar. Obrigado. É um grande momento, o presidente Landim participou desse momento da conquista da Copa América, e ele foi um destaque, sim. Eu vou pegar nas palavras que o Pedro teve quando nós conversamos, eu e ele, e aí me permito. Algumas coisas eu levo a público, outras elas são também do bastidor, mas essa me permite. Eu perguntei para eles, como é que vocês podem contribuir um com o outro, Pedro e Gabi? E o Pedro falou para mim, disse, a gente competindo e elevando cada vez mais o nível técnico, dentro dos treinos e nos jogos, a gente vai estar trazendo o nível nosso acima. É nisso que eu acredito, serve também para o Everton. Aqui, boa tarde, Tite, tudo bem? Isabelle Costa, da Casé TV. Aqui, tudo bem? Queria te perguntar, porque eu acompanhei esse último ano na Seleção Brasileira, pude acompanhar o seu trabalho de perto, e os jogadores sempre falaram muito bem do seu trabalho internamente também, inclusive até alguns requisitos, né, dos próprios dirigentes foram que você é um excelente gestor de grupo, e o Flamengo, nesse último ano, teve alguns problemas em relação à gestão de grupo, né, com algumas confusões de jogadores, né, até um caso de agressão. Queria que você pudesse falar como você pode trabalhar esse grupo que está um pouco fragmentado, até mesmo por esses episódios que aconteceram. O que você enxerga, quais são os problemas e o que você já sentiu também dentro desses problemas que o Flamengo passou no último ano. Obrigada. Isabelle, obrigado pela pergunta, porque antes me remeteu uma coisa que eu correndo atrás do Flamengo, jogando
pela Portuguesa ou pelo Guarani. A outra que eu tenho ciência de que eu era um jogador nota 7, vamos colocar assim. Não tinha uma excepcionalidade. Mas me trouxe uma experiência muito grande como ex-atleta. Eu observava os técnicos e dizia assim, ó, o cara pode escalar, ele tem, é da função dele, porém me treine igual e me respeite igual. Aquela mensagem que eu tive de Carlos Alberto Silva, por exemplo, ela ficou marcada e ela é tipo um carimbo meu, e eu faço porque senti isso e porque senti num profissional dele, em Pedro Pires de Toledo, exemplo para que eu possa agora, em relação a ser técnico, passar aos atletas. Respeito. Tite, Raiza Simplício da Gol Brasil aqui no meio. Seja bem-vindo. Eu queria saber de você, você já está uma semana aqui no Flamengo, se você já deu para ter algum diagnóstico do porquê desse Flamengo de 2023, que é um grande elenco, tem grandes jogadores, vencedores, ter tanto fracasso em 2023, você conseguiu já diagnosticar o que está acontecendo com esse grupo? E já tem jogo quinta-feira, já tem aí na sua cabeça mais ou menos uma formação, como é que você quer ver esse time em campo? Raíssa, todas as atenções ficam voltadas na preparação agora, nas informações verdadeiras e antes eu coloquei em termos diretivos, agora eu amplio para Fabinho, para Juan, para todo o pessoal, para toda a direção que tem passado, o departamento médico, fisiológico, né, que tem passado informações que elas são extremamente importantes. A gente conversou de manhã com o Mário Jorge, agradecimento para ele também nesse momento de transição, um momento importante, em que ele com o peso da Sub-20, mas com a competência de poder também participar dessa situação toda e vislumbrar. São os trabalhos agora vislumbrando o jogo. Nesses 12 próximos jogos, se eu começar a trazer o porquê lá, o porquê cá, eu vou estar perdendo o meu foco. Meu foco é um grande desempenho para quinta-feira e formatar essa equipe para que ela possa ter um grande desempenho e um bom resultado e um grande resultado. Tite aqui, Paula Matos do Lance. Até aproveitando o gancho da pergunta da Raíza, você falou também sobre o Mário Jorge. Ele comentou que era importante resgatar a confiança desse elenco, que ninguém duvidava da qualidade, mas que era importante resgatar a confiança. O Cebolinha falou que você motiva muito e o Léo Pereira falou em esperança renovada. Eu queria que você dissesse para a gente como que foi essa primeira conversa com os jogadores e como fazer o Flamengo ter o mental forte o suficiente para conseguir retomar o caminho das vitórias aí em 2024 e voltar às glórias, principalmente mentalmente forte. Obrigada. Paula, eu acredito vamos ver se eu consigo sintetizar, eu acredito em confiança, um atleta ter confiança e desafiado. Eu não gosto do termo tira de uma zona de confiança, eu não gosto. Tira de uma zona de conforto, eu não gosto. Eu gosto de deixa numa zona de confiança e desafia. Somos nós, sou eu e somos os atletas todos. Professor, as últimas duas aqui. Primeira. Tite, boa tarde, seja bem-vindo. Bruno Obrigado. Vilafranca, da S1 Live. Eu quero pegar um recorte dessa última partida do Flamengo contra o Corinthians, mas serve também para outros jogos do Flamengo desse ano. O Flamengo, que tem um time que geralmente propõe o jogo, até por uma questão histórica, né? Hoje tem um treinador que estava na seleção brasileira que, independente de quando e onde, tem que propor o jogo também. O Flamengo contra o Corinthians, acredito que o senhor tenha visto a partida, tinha o controle, de certa forma, do jogo, conseguiu abrir o placar, recuou, deixou o Corinthians, de certa forma, gostar, achar o pênalti, o jogo acabou empatado. Eu queria saber do senhor o que o senhor pretende fazer com esse elenco que precisa, historicamente, inclusive, propor o jogo para não oscilar dentro da partida e deixar, às vezes, um adversário que é inferior tecnicamente e taticamente, às vezes, gostar do jogo e até conseguir um resultado melhor. Obrigado, seja bem-vindo. Bruno, boa tarde. O jogo é um mecanismo vivo, mas ele parte de alguns princípios. Né? Tu manter a posse de bola, porque historicamente ser criativo ofensivo é do DNA do Flamengo e ele vai continuar sendo dessa forma, porque o técnico tem que se adaptar aos atletas e à equipe.
e não o contrário. Né? E ao clube. Ele precisa jogar e saber jogar, mesmo que seja num percentual menor, consistente defensivamente. Ele precisa. E ele precisa ser eficiente em bolas paradas. Quando se foge desse aspecto, a gente fica mais longe de vencer. Por que eu estou falando isso? Porque é inevitável que em alguns momentos do jogo o adversário vai ter aquilo que eu chamo de domínio. Domínio, considero quem está com a bola. E aí tu vai fazer o quê? Tu vai controlar o adversário. Não dá a ele oportunidade de finalização. Então, quando conseguir isso, tu está mais perto de vencer. A gente vai procurar estar equilibrando essas situações. Última pergunta da coletiva. Renan Moura, da Rádio Globo CBN aqui. Tite, boa tarde. Até complementando um pouco da pergunta aqui do amigo, você tinha dito numa entrevista, acho que no ano passado, ao Zico, sobre a questão do eixo central do Flamengo, que era muito forte, e que o Dorival Júnior conseguiu resgatar um pouco daquilo que o Flamengo já vinha apresentando desde 2019 para cá. É esse estilo de Flamengo que você quer realmente resgatar depois dessa temporada, em que teve uma expectativa muito alta, mas que os últimos 2 treinadores talvez não conseguiram aplicar dentro de campo esse conceito de Flamengo, esse DNA que o próprio presidente disse agora há pouco? Sim, numa conversa que nós tivemos com o Zico, esse senso criativo, essa capacidade de agredir o adversário, sendo contundente, procurando gol, infiltrando, finalizando, ela faz parte do conjunto. Mas esse ponto de equilíbrio também, que eu me referi anteriormente na resposta, ele é fundamental. Ele é fundamental. A utilização, ela está muito linkada uma pergunta na outra, e aí a fase tu colocaste do Dorival, ele não tinha o Bruno, e agora o Bruno num grande momento, e vai depender também desses momentos individuais, do nível técnico, de como a equipe se ajustar, depende desse contexto todo e dessas variáveis que possam ter. Sem pré-estabelecer ou se amarrar numa ou noutra ideia. O campo fala. Às vezes ele esconde. Às vezes a bola esconde. Às vezes tu diz, pô, tu tá melhor, tu diz assim, pô, mas não é possível, daí tu toma um gol. Às vezes ele te esconde, mas normalmente o campo fala. É isso. Obrigado, Tite. Obrigado a todos. Agradecendo a presença do senhor presidente Rodolfo Landim, Marcos Braz, Bruno Spindel, Reinaldo Belotti também, o nosso... Tá aí, então, o Tite falando pela primeira vez à frente da equipe do Flamengo, e alguns pontos que chamam a atenção, lógico que seriam questionados e como foram. Essa questão de qual é o objetivo do Flamengo ainda nessa temporada foi bastante destacado aí, a questão de um planejamento a médio e longo prazo, pensando no ano que vem já. Mas esse ano o Flamengo tem alguns objetivos, como o Tite deixou claro ali na conversa que ele teve com o Braz, até para a necessidade do Flamengo é chegar à Libertadores. Mas o Tite falou disso, mas deu uma escapada em relação a meu ataque. Fica claro, ou então fiquem nas entrelinhas ali que dá para jogar Gabigol e Pedro? Dá para jogar. Mas tem outras opções que eu tenho que ver como é que isso vai andar no decorrer do trabalho. Claro. Acho que deu para entender bem, principalmente a questão do objetivo imediato, né? Ele não ganharia nada em sentar ali e falar, não, gente, ó, ainda dá, vamos brigar pelo título. Que benefício ele traria para ele, né? É pensar jogo a jogo, e acho que o objetivo realista para ele é esse mesmo, ficar entre os 4 primeiros, levar o Flamengo diretamente para a Libertadores, que vamos combinar que no começo do ano é uma coisa que você acha que é praticamente automático pela força que o Flamengo tem. Sim. Mas o Flamengo, pelo mau trabalho que fizeram os técnicos anteriores a ele, e os jogadores também que fazem parte disso, né? Tá brigando por isso. Mas ele tem boas opções, e acho que o que ele deixou claro é que nada está descartado, né, em relação à possibilidade de jogarem juntos ou não. Agora, ele chamou a atenção sobre como o torcedor espera que o Flamengo jogue, e que isso, na visão dele, não é negociável, que é um time que sempre vai ser agressivo, que vai tentar mandar nos jogos, que não vai especular, porque muita gente fala, mas o Tite, em alguns momentos da carreira, foi mais conservador, o que nem corresponde aos últimos trabalhos, eu acho. Mas em algum momento, sim, ele foi. Mas no Flamengo não vai ser, porque a cultura do clube, principalmente o elenco que ele tem, acho que impõe um outro tipo de jogo. Mas você acha que até hoje ainda vai ter essa cobrança de Gabigol e Pedro, Thiago, em relação a esse esquema do Flamengo? Porque foi a cobrança do Flamengo por muito tempo, depois de um tempo deixou de ser, até por conta de não poder contar com outros jogadores. Eu acho que vai existir essa cobrança pelo potencial que esses 2 jogadores representaram já para o Flamengo jogando juntos, né? Principalmente com o Dorival.
por mais que a fase não seja ideal. E assim, eu acho que ele deixou na entrelinhas que num primeiro momento ele deve utilizar um dos dois. Mas eu tenho alguns questionamentos com relação à forma que o Tite deve jogar com o Flamengo. Porque se a gente voltar um pouco no tempo e ver aquele Corinthians de 2015 campeão, você tem peças que lembram aquele time que ele pode jogar daquela forma. Você pode resgatar um Everton Ribeiro fazendo o papel de um Jadson pela direita, entrando pelo meio. Você tem, naquela época, você tinha um Malcom. E hoje você tem um Bruno Henrique que também pode fazer aquela função pela ponta. Você pode voltar agora para a seleção brasileira, essa reta final da seleção brasileira, que utiliza uma construção de jogo com um lateral. E aí ele teria que tirar talvez o Ayrton Lucas para colocar um Felipe Luiz para jogar como um terceiro zagueiro, para ajudar na construção de jogada pelo meio. Então ele tem muitas nuances de jogo, ele tem material, ele tem matéria-prima para trabalhar o Flamengo da melhor forma possível. Eu ainda acho que se ele enxergar aquele Corinthians campeão em 2015, ele vai encontrar um time mais ofensivo e com mais a cara do que o torcedor do Flamengo quer. Agora tem uma questão que pode ser importante. São 6 anos de um trabalho, um ciclo e meio de seleção brasileira, em que a situação de treinamento é diferente, a situação de cobrança é diferente, onde ele vai ter que treinar todo dia, uma equipe que tem uma sequência de jogos importantíssimas, focando na Libertadores. E o que ele disse, uma classificação direta na Libertadores. Então, esses pontos ele vai ter que resolver o mais rápido possível, porque talento ele tem. Agora, será que ele vai conseguir colocar isso, ao mesmo tempo, com tudo que envolve, essa turbulência que tomou conta do Flamengo nos últimos meses? Essa é uma questão que ele consegue trabalhar muito bem. E eu acho que ele pode ser um para-raio nessa situação. Ele pode chamar essa responsabilidade e dominar no peito e levar numa boa. Ele pode pegar todos esses problemas que o Flamengo tem e ser ali uma forma de absorver tudo isso. E se ele conseguir isso, a gente sabe que talento o Flamengo tem. Aliás, que se tem alguém que pode ser um escudo, ou então se tem casca para aguentar essa pressão, é o Tite, né? Sim, isso também é um fator positivo ali na escolha dele. É um treinador que tem peso e também conhece a realidade do futebol brasileiro, né? Então teve que aguentar, talvez a única torcida maior que a do Flamengo no futebol brasileiro é a da seleção brasileira, porque no final das contas soma praticamente todas as torcidas do Brasil, né? Um ou outro que eventualmente não gosta da seleção, mas no geral vai ter muita torcida. Então ele aprendeu a lidar com isso. Na coletiva, ele fala muito, pergunta-se muito também, eu não tô nem falando muito do Tite em si, mas sobre a montagem do ataque, pensando muito no ataque, mas tem que pensar, acho que muito do processo de montagem do time na cabeça do Tite tem a ver também com a fase defensiva. E, por exemplo, o quanto... colocar Pedro, Gabigol e Bruno Henrique tudo junto. Legal, mas assim, quando perde a bola faz o quê? Tem que, hoje, no futebol de hoje, você também tem que pensar em como exercer uma pressão. Se você vai abrir mão de um jogador nessa pressão, você até pode fazer uma excesso escolha. 1 ou 2, ou até 3, que nem o Paris Saint-Germain no ano passado. Mas é uma escolha que você tem que fazer e você tem que compensar também. Então o processo também vai passar por isso. Acho que o torcedor não pode ficar só pensando em como encaixar na hora de um passar a bola para o outro e chutar para o gol. Tem que pensar também, quando perder a bola, como vai recompor. Ou quem é que vai compensar o fato de ter menos jogadores com capacidade de marcação maior lá na frente. Então, acho que o Tite também vai pensar nisso. Acabou não falando muito nessa parte, até porque as questões não direcionaram para isso, mas acho que também seria uma coisa importante, que era uma coisa que o Flamengo do Jorge Jesus, que ainda é a referência para muita gente, de todo o potencial que o Flamengo tem, era um Flamengo que na época pressionava bastante, né? Era um Flamengo que era eficiente nisso, agora é mais difícil porque os jogadores envelheceram, né? Agora fisicamente já não tem tanta sobra. Os outros times também melhoraram saída de bola, né? Os outros times também evoluíram, isso também a gente não pode ignorar, né? O futebol brasileiro como um todo cresceu muito desde aquele momento, coletivamente, mas acho que isso é uma questão que também tem que se ver. O Tite também não quis ser muito direto em algumas coisas, daí é óbvio, né? Você fica achando, não, eu vou chegar aqui, meu time é esse aqui. Ele não vai fazer isso, claro. E nem tem que fazer isso.
Nem teria que fazer isso. Léo, só antes de ouvir sua opinião em relação a quem pode ser esse cara, então, pelo que a gente já conhece do Tite, como ele joga, então como ele gosta de jogar, quem são os caras do Flamengo que mais se adaptam a isso, quem você aposta, quem você bota fichas ali, que vai ser um cara mais importante para o Tite dentro dos esquemas táticos que ele já apresentou durante a carreira? Vamos colocar uma lista desses técnicos, né? Porque o Tite faz essa aposta no Flamengo, como ele disse, também foi seduzido aí pelo trabalho a médio e longo prazo, mas a troca de técnicos no Flamengo é algo que, para muitos, tem prejudicado, inclusive, o trabalho e o sucesso, né? A gente coloca dois aí, ó, para você. O Vitor Pereira e o São Paulo, que são os mais recentes aí nessa história do Flamengo, onde o aproveitamento do Vitor é 58,3% do português. E aí do argentino, 60,7%. A gente está falando de Flamengo, onde acaba sendo uma porcentagem, um aproveitamento aí, às vezes, muito baixo, perto do que as pessoas almejam. Léo, deixando esses dois de lado, isso aí já é passado. Tite, 2023, foco em Libertadores. 24 é onde realmente talvez a gente vai começar a ver mais, ou então uma evolução maior do trabalho dele. Mas hoje, com esse elenco, aproveitando até a pergunta do amigo jornalista ali, falando que muita gente com talvez um ciclo final ali de contrato para renovar ou não. Quem você vai ali com possibilidade, sendo aquela carta na manga do Tite, onde ele pode colocar mais fichas? Por exemplo, se a gente olhar para o histórico recente do Flamengo, tem caras que sempre que você precisou deles, eles entregaram. Um deles, não está chovendo molhado, que é o Arrascaeta. Jogador de jogo grande, jogador criativo, jogador decisivo. O primeiro nome que o Tite vai colocar no time dele? Sim, posso dizer que sim. Outro que está nessa questão contratual, que é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é um jogador que é hiper decisivo, nome histórico. Se eu sou o Tite, se eu tá lá o Marcos Braz, o presidente, falar, e aí, Tite, qual que é a sua opinião? Porque ele está me pedindo um contrato mais longo, uma valorização, o que você acha? Se eu sou o Tite, falo, vai, quero. Né? Então tem os caras que já estão lá e que podem fazer muita diferença. E de resto, assim, acho que ele tem uma grande virtude. Você não ouve falar de problema de vestiário. E é uma coisa que o Flamengo tem sofrido muito. De rejeição do vestiário aos estilos do técnico, ou às posturas, ou a alguns comportamentos. São caras muito fechados entre eles. E acho que o Tite navega muito bem nisso aí. Nem tudo é tático, né? O futebol, a tática no futebol é muito importante, mas você pode ver que nem todo estudioso, na hora do vamos ver, consegue montar um time de futebol. Porque o trabalho do técnico ele é interdisciplinar. Ele precisa ter um trabalho de convencimento, de ambiente. Que bola! Concordo com o Biratã. Assim, no futebol brasileiro, para mim, não tem melhor que ele. Não tem melhor que ele. Mas as valências dele como técnico vão além disso. É isso. Fã de Esportes, a gente vai falar bastante a respeito de Tite durante o Sport Center, durante toda a programação. O primeiro compromisso do Tite com o Flamengo é justamente na quinta-feira contra o Cruzeiro, jogo em Minas Gerais. A gente vai falar bastante disso aqui na programação, também no espn.com.br. Vamos para o rápido intervalo, porque na volta a gente tem que falar também de futebol internacional.